Oi, gente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, enfim. Eu não sei direito o momento que vocês vão assistir, mas eu espero que todos estejam bem. Esse material ele foi trabalhado com um grupo de professores da Escola Estadual Presidente Kennedy no início do ano letivo agora de 2021. E está sendo gravado e será repassado para os professores que não estiveram presentes, principalmente os professores do grupo de risco, no nosso planejamento. O intuito da nossa escola foi dar um suporte aos nossos professores para que eles consigam ter pelo menos alguma forma de pensar e refletir tudo que nós vivemos nessa pandemia, esse contexto pandêmico que estamos voltando, e resolvemos fazer esse trabalho. Então eu preparei essa apresentação para que sirva de base, de retorno e acolhida dos nossos professores. Então, que tenhamos um ano mais tranquilo e que 2021 seja um ano um pouco melhor do que foi 2020. Então, vamos lá. No início da formação dos nossos professores, nós começamos trabalhando a seguinte ideia. Como sair? Então, assim, quando nós saímos lá em março de 2020, nós pensávamos que a suspensão das aulas seria uma coisa provisória. Ficaríamos 2, 3 meses, depois voltaríamos e trabalharíamos isso tranquilamente e voltaríamos à nossa rotina. E, de repente, nós começamos a observar que não foi isso que aconteceu. Começou-se a passar março, abril, maio, junho, setembro, outubro, e nós não retornamos. E o nosso provisório tornou-se constante, tornou-se o ano letivo. E diante desse constante que seria provisório, nós, enquanto professores, precisamos rever as nossas práticas pedagógicas. Então, aquele jeito de dar aula como nós imaginávamos, ou nós fazíamos na lousa da sala de aula, as dinâmicas de sala de aula, de repente teve que mudar para a aula remota, e a partir dessa nova realidade, precisamos, os professores e os alunos, se adaptar a essa nova realidade. Então, o nosso constante necessariamente precisou trabalhar a questão das nossas práticas pedagógicas, rever como é ser professor e como é ser aluno num contexto pandêmico como nós estamos vivendo. E aí as nossas expectativas, elas se tornarem rotinas, com frustrações, medos, inseguranças e ansiedade. Olha que interessante. Era muito comum os professores reclamarem, mas eu preparei uma aula diferente, gravei um vídeo, fiz isso, fiz aquilo, aprendi a mexer em tecnologias, aprendi a mexer em aplicativos, e de repente ninguém assistiu minha aula, 2 alunos assistiram, ou, eu fiz uma atividade super legal e 2 alunos, 3 alunos responderam. Então, nós, enquanto professores, tivemos muitas frustrações do ponto de vista pedagógico. Por quê? Porque nós não estávamos e não estamos ainda preparados o suficiente para trabalhar nessa aula remota, trabalhar com essas tecnologias. Nós não fomos ensinados a trabalhar com isso, nós não fomos ensinados a trabalhar com esse tipo de realidade. E nós vamos ter que pensar nela daqui para frente. E a mesma coisa o aluno, ele que estava acostumado com o professor, o ambiente em sala de aula, com o colega, com a dinâmica escolar, e ele teve que mudar essa dinâmica para estudar muitas vezes, dividindo o computador, dividindo o celular, com pouca internet, pegando a internet emprestada, tendo que dividir com o pai trabalhando, a mãe trabalhando, com os problemas de casa, enfim. Então, o contexto escolar de 2020, ele foi totalmente diferente de tudo aquilo que nós imaginávamos ou conhecíamos até então. Mas agora nós estamos voltando, e como que nós estamos voltando em cima disso? Então, olha só, nós estamos voltando ainda sem vacina para todos, um número elevado de contágio e morte e uma certa apatia com a realidade. E nós percebemos que muitas pessoas não estão nem aí para a pandemia, não usam máscaras, estão fazendo aglomerações, e isso vai fazer com que o vírus continue indo, crescendo e cada vez mais causando o que está causando e dificultando essa retomada. E isso vai, com certeza, repercutir na sala de aula. Aquele aluno que vai estar todo lá preocupado, neurótico, com medo, e aquele aluno que não está nem aí. Como lidar com tudo isso?
O medo, a ansiedade, a insegurança, a raiva, a resistência, que são sentimentos humanos e de autopreservação, que são sentimentos normais. É compreensível entender que os pais, os professores, a gestão, o pessoal do administrativo, os alunos, todos nós não estamos seguros 100% para esse retorno. Sabemos da necessidade, da importância da educação e do ambiente escolar, mas esses sentimentos são sentimentos naturais, são sentimentos de autopreservação da nossa própria vida e das pessoas que convivem conosco. É muito importante não deixar com que estes sentimentos, eles nos dominem, ao contrário, nós temos que trabalhar para superá-los, claro, com todo o procedimento, cuidando de todas as indicações, todas as questões de saúde, de preservação, todos os protocolos, para garantir uma melhor segurança dentro do possível do nosso retorno. Estamos voltando. Diante de interesses sociais e econômicos, nós sabemos que existe toda uma pressão de empresas, de grupos educacionais, na própria sociedade, dos próprios pais que pressionam para que a escola volte, e principalmente a questão da fragilidade psicológica, tanto de professores quanto de alunos. Fragilidade essa que ficou escancarada, porque nós não estávamos preparados a esse isolamento, nós não conseguíamos entender esse isolamento tanto tempo e administrá-lo. Crises de ansiedade, depressão, muitas jovens se mutilando, então são todas questões que têm um fundo psicológico aí e que vai eclodir em sala de aula do processo educacional, não tem como separar isso. Então são todas essas questões que permeiam a nossa volta para a sala de aula. A pandemia em si, ela nos colocou diante de muitas realidades impensáveis. Todos nós pensamos, todos nós descobrimos competências e habilidades que até pouco tempo passavam a ser despercebidas, ou nós nem imaginávamos que tínhamos. Mas diante de uma situação de conflito, diante de uma situação de risco, nós nos colocamos diante de novas situações e de novos aprendizados, ora necessário, ora por busca de uma realização ou de uma fuga da realidade social que nós estávamos vivendo. A pandemia ela também trouxe uma crise moral, econômica, política e social. Então não tem como dizer que alguém está passando ileso a pandemia. Todos nós, de uma maneira ou de outra, sofremos com a pandemia, seja pela doença, seja porque perdemos pessoas próximas ou queridas, ou seja por uma questão de trabalho, pessoas perdendo trabalho, fechando empresas, postos de serviço, a briga política que existe, questão econômica, sobretudo agora fecha, não fecha, abre, não abre, uma questão moral de responsabilidade, onde tem pessoas que não acreditam ou não estão seguindo os protocolos e acham que estão certas e não aceitam ser questionadas. Então, esse monte de crise, ela eclodiu diante da pandemia e vai continuar por um bom tempo. Então, a escola ela vai ter que aprender a lidar também com todas essas situações para que a gente consiga perceber e tentar arranjar um caminho em cima de todas essas questões. A pandemia definiu relações de trabalho, relacionamento e amizades. Olha que interessante, hoje o conceito que nós temos de relacionamento, independente do campo que seja, não é mais a mesma. Os relacionamentos mudaram, as formas de conviver de uma amizade mudaram, então não pode ir lá porque é grupo de risco, porque estamos em isolamento, vai aniversário, não vamos deixar passar em branco. As pessoas gravaram vídeo, fizeram vídeo chamada ao vivo, cantaram parabéns. Então, houve um avanço, houve um caminhar para uma socialização muito importante, que para muitos passariam despercebido nesse momento, se não tivéssemos na pandemia. A própria relação de trabalho também mudou. As pessoas trouxeram o trabalho para dentro de casa, a questão do trabalho remoto também, e aí mudou-se a forma de compreensão de funcionário, de colaborador, de empresa. Eu costumo sempre dizer, quando eu trabalho isso, que existia uma diferença. Então, eu tinha lá a minha casa, os meus problemas dentro de casa, os meus conflitos. Eu saía da minha casa, existia um caminho,
E nesse caminho entre a minha casa e o meu trabalho, que o meu inconsciente entende como coisas separadas, chegava no meu trabalho, eram outros problemas, eram outras situações, eram outras pessoas que eu convivia, que eu convivia. Então, os meus problemas, eles se diluíam, porque eram em momentos e em espaços diferentes. Com a pandemia, tornou-se tudo a mesma coisa. As pessoas trouxeram o seu trabalho para dentro de casa, então a sua sala passou a ser o local de trabalho, passou a ser o local de diversão, o local de reunião da família, o local da confusão, do conflito, tudo ao mesmo tempo. Administrar isso é muito difícil. E aquelas vezes que seria um problema pequeno, porque lá atrás, nessa separação entre casa e trabalho, se diluía, hoje não, hoje é tudo a mesma coisa, hoje é tudo, está tudo no mesmo ambiente. Então, algo que seria lá relativamente simples, torna-se um motivo muito maior de conflito e de briga. Por quê? Porque está tudo dentro do mesmo pacote, tudo dentro do mesmo ambiente. Recentemente saiu uma pesquisa aí, o número de aumento de divórcios de casais é em torno de 30%. Por que conviver com o outro é difícil? E nesse isolamento, nesse confinamento, nós fomos obrigados a conviver com o outro, nós fomos obrigados a ficar 24 horas com a mesma pessoa. E aí lidar com todas as manias, todas as questões que cada um traz é muito difícil. E a pandemia também expôs a necessidade do ser humano em se socializar e do lazer. Nós sentimos falta do abraço, do beijo, do aperto de mão. Então, olha que interessante, coisas que nós fazíamos meio que na rotina, meio que no automático, chegava no ambiente, dava oi para todo mundo, abraçava, cumprimentava lá, era meio que no automático. Hoje nós sentimos a falta de fazer isso, nós sabemos que não podemos fazer isso. Quando as pessoas se encontram depois de um longo tempo, ai, que vontade de te dar um abraço, que vontade de apertar a sua mão. Por quê? Porque nós precisamos e entendemos que a socialização, o contato, ele é muito importante. E outra questão que a pandemia também trouxe muito importante é a questão do lazer. As pessoas começaram a olhar o lazer também como uma prioridade para a sua vida. Muitos de nós não tínhamos o lazer como uma prioridade. Trabalho, casa, trabalho e pagar contas. E hoje a gente sente a necessidade de sair para um ambiente neutro, que não seja a casa, que não seja o trabalho, rir, soltar gargalhadas, falar besteiras, um lugar que você se sinta mais à vontade, assistir um filme, as lives, por exemplo, que foi uma saída muito importante da tecnologia para o lazer, os jogos online, enfim. Então, o lazer também percebeu-se a importância da pessoa ter o seu momento de lazer. A pandemia nos trouxe muito dessas questões. Aí nós vamos trazer a pandemia e a educação. A pandemia mostrou a importância da escola, e isso hoje ninguém pode questionar. Até um pouco tempo atrás, se falava muito sobre a questão de que pode ou não os pais não colocarem seus filhos na escola e os pais ensinarem o conteúdo da escola dentro de casa, só eles, enfim. Hoje a gente vê que isso não é tão possível assim, que não é tão simples assim. A escola, ela é importante, não só para diplomar alguém, não só para dizer que a pessoa está apta a passar para a série seguinte ou não, através de um certificado, mas a escola tem uma função social e psicológica nos nossos adolescentes. Porque é na escola que muitas vezes a criança ela vai ter contato com culturas diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes, vai ter conflitos em que ela vai ter que aprender a solucionar, vai conviver com situações que mais tarde ela vai reproduzir fora da escola, no seu serviço, na sua vida. Então, a escola ela tem um papel importante na formação da criança, na formação do aluno, com a formação não só acadêmica de conteúdo, mas de sociedade, de ensinar valores, criticidade, de ensinar ou de trabalhar habilidades e competências para que se forme uma pessoa coerente, crítica e que saiba resolver e viver dentro de uma sociedade tão múltipla e diversa como é a nossa. A pandemia e a educação, ela também evidenciou a importância do professor. Quantos de nós ouvimos colegas dizendo assim,
que não são professores, que não são da área da educação. Meu Deus, eu não aguento mais, eu tentei ensinar e meu filho não aprende, dá vontade de jogar o caderno no chão, dá vontade de fazer sei lá o quê, porque eu não consigo. Como é que vocês conseguem? A pandemia mostrou o papel do professor como essencial. Hoje se discute muito a questão do professor somente como tutor, ou o professor estaria perdendo espaço, o professor estaria perdendo lugar para as novas tecnologias, as aulas à distância, a educação à distância, e estamos vendo que não, que a educação, o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem é fundamental. Não há como pensar educação sem a figura do professor. E o professor também como convivência, porque é no relacionamento aluno-professor que o aluno e também o professor vai ensinar, vai aprender e vai fazer essa dinâmica que só a sala de aula tem. E que muitas vezes quem não está em sala de aula não consegue compreender o que é ser professor, o que é estar dentro de uma sala de aula trabalhando com adolescentes ou crianças. A pandemia e a educação, ela também trouxe a questão da educação online. E ela mostrou seus benefícios e seus malefícios. Nós tivemos que aprender a trabalhar com a educação online, gostando ou não, querendo ou não. Muita coisa nós aprendemos, algumas coisas achamos que vale a pena e que ela vai continuar, mesmo depois, num processo pós-pandêmico, o online ele vai continuar nesse processo, é um caminho sem volta, e diante dos malefícios, dos erros ou dos abusos que esse tipo de educação foi fazendo, tanto o professor quanto o aluno foi usufruindo como malefícios, copia e cola, não estuda apenas, enfim. Tudo isso vai ter que ser repensado para uma pedagogia, para uma prática pedagógica mais eficiente, porque a educação online é algo sem volta. Ela está aí e não tem como fugir dela. A pandemia, ela mostrou a necessidade de repensar as nossas práticas pedagógicas. Não tem como o professor hoje pensar da mesma maneira como ele deixou a sala de aula lá em março de 2020. É preciso repensar diante desses benefícios e malefícios que a educação online trouxe, diante do aluno que nós vamos receber, diante do professor que nós vamos receber em sala de aula, nós vamos ter que repensar essa mudança e não tem o que fazer. A prática pedagógica precisa se modificar para esse professor e para esse aluno que vai começar nesse ano de 2021 e daqui para frente. E outra questão interessante que a pandemia também trouxe, que é a humanização do processo de ensino-aprendizagem. Como é importante esse contato do professor com o aluno. Muitos alunos falavam assim, ou falam assim, estudar sozinho é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho concentração. Quando o professor explica, parece que é muito mais fácil. Como é bom ter um professor ali para te explicar certinho. Então, esse processo da humanização do processo de ensino-aprendizagem, essa humanização do papel da escola, é fundamental para compreender essa nova dinâmica que nós estamos inseridos. E aí, eu vou colocar o seguinte, diante de tudo isso que eu já trouxe para vocês. Para onde ir? Eu sempre gosto de usar a seguinte frase: para saber qual caminho fazer, é preciso saber aonde se quer chegar. Porque a maioria das pessoas, na maioria das suas vezes, sempre tentam e nunca dá certo. Aí fala assim, mas eu sempre tentei, eu sempre busquei, mas eu nunca consegui. Mas o que você está buscando? Como você está buscando? Tanto do ponto de vista profissional ou do ponto de vista pessoal, é importante você ter metas claras e objetivas, para saber como chegar, que caminho fazer em cima disso. Porque senão vai se tornar uma metralhadora atirando para tudo que é lado, até uma hora que acaba a munição, até uma hora em que você não consegue mais fazer nada e desanima, porque você não tem aonde chegar. Então é muito importante aonde eu quero chegar para saber como fazer. E aí a ansiedade, o medo da resistência que nos permeiam neste novo ano, ela vai estar dentro de todos esses contextos, ela vai estar dentro de todas essas fragilidades que nós, enquanto seres humanos, temos.
Do mesmo jeito que o aluno está chegando frágil, que o aluno está chegando com dificuldade, o professor também está chegando com suas fragilidades, também está chegando com suas dificuldades, também passou por um processo de isolamento, de confinamento social, e ele também vai interferir de uma maneira ou outra nesse processo de aprendizagem. E aí nós vamos entender que a empatia, a solidariedade social, ela evidenciou-se na necessidade de ações conjuntas. Não adianta eu fazer a minha parte isolado e os outros não fazerem. Todos nós precisamos fazer as nossas partes. Todos nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Não adianta metade fazer, é todo mundo. Se num barco cada um remar para um lado diferente, ele não sai do lugar e ele vai afundar. É importante que todo mundo reme junto, todo mundo tenha o mesmo objetivo para se desenvolver esse trabalho dentro da sala de aula e dentro daquilo que é proposto para o aluno e para o professor. E aí eu gosto muito de trazer uma frase do Caetano Veloso, em uma das músicas dele, que ele diz o seguinte: cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Vamos ver, gente, nós vamos receber alunos e professores que passaram pelas mais diferentes situações nessa pandemia. E que muitas vezes a gente pode dizer assim, mas era só isso, eu passei de boa, eu passei, mas eu não sei o que o outro passou, eu não sei como o outro passou. Às vezes, o que para mim pode ser uma coisa muito tranquila, ou uma situação que eu tire de letra, para uma outra pessoa pode ser muito difícil. É muito importante, diante dessa realidade, entender e principalmente respeitar a dor e o sofrimento do outro. Porque eu não sei como a dor e o sofrimento do outro atingiu aquela pessoa com aquele acontecimento. Nós vamos encontrar alunos que estão vindo de boa e alunos que provavelmente muito feridos, muito machucados, muito frágeis psicologicamente. E o peso da nossa palavra enquanto professor é muito grande. Todos nós, que já estamos aí com mais de 15, 20 anos de sala de aula, nós já passamos por essa situação de encontrar alunos, depois de 5, 10, 15 anos, de nem lembrar mais do aluno, porque eles crescem, eles mudam fisicamente, e a pessoa chega para você e fala assim, professor, você foi meu professor há 5, há 10 anos atrás, e o senhor falou tal coisa, e aquilo ficou na minha cabeça, e aquilo mudou a minha vida. O peso das palavras é enorme. Uma palavra bendita pode salvar uma pessoa. Uma palavra maldita no falar, no dizer, pode destruir alguém. Então, o professor, ele é o cara da palavra, ele é a pessoa que tem a palavra ali na frente. Saber lidar com essa palavra, saber o que falar, o como falar, é de extrema importância, porque nós estamos dando com vidas, 30, 35, 40 vidas na nossa frente que estão no processo de formação. A nossa responsabilidade ética e moral em cima disso é gigantesca. E dentro disso eu trago uma frase muito legal do Jung, que ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não adianta você ser um professor que sabe o conteúdo de cabo a rabo, desculpe a expressão, que conhece tudo, mas não consegue passar e socializar o que você está falando. É preciso haver uma identificação. A maioria de nós, se pararmos e olharmos o nosso processo escolar, o nosso processo de ensino e aprendizagem, todos nós vamos lembrar de bons e maus professores. Por quê? Porque é isso que fica. Hoje, o aluno ele tem o conhecimento em si, ele pode acessar o computador, acessar o celular, e na hora que ele precisa, o conhecimento está todo lá. Ele tem que aprender a filtrar e buscar o conhecimento no lugar certo, mas o conhecimento ele está disposto. Então, o professor não é só mais aquele livro, aquele dicionário que sabe tudo, mas o professor é aquela pessoa, aquela figura que representa uma função e um poder social no sentido de conhecer. Muitos dos nossos alunos não têm essa visão do conhecimento, do estudar. Dentro da casa dele, ele não recebe incentivo a isso. É na escola que ele vai receber. Para muitos estudantes, o professor é a figura que ele vai ver na frente que mais estudou na vida. O pai, a mãe, os irmãos são semi-analfabetos, ou estudaram muito pouco, ou não dão importância para o estudo. Então, o professor acaba sendo aquela figura que, para ele, é um sinal de esperança. Mesmo que ele não externalize isso, mesmo que ele não mostre isso. Mas o professor é aquela pessoa, é aquele cara que está ali como um norte, mostrando que é possível
e que não se pode estudar. É possível continuar estudando. E dentro dessa realidade, para fechar aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: 2021 está aí, estejamos abertos ao novo e, por mais difícil que seja, se permita. Tem pessoas que acostumam a ficar no caos, tem pessoas que não querem sair do caos. Aí você diz, mas é só fazer isso e resolver, a pessoa não sai. Mas ela está acostumada com aquele caos, ela está acostumada com aquilo e ela não vai sair. Então, se permita o novo, se permita as novas modalidades, as novas experiências, ao novo processo pedagógico. Vai ser difícil? Vai, mas nada é impossível, desde que você se permita fazer dentro das suas competências, dentro das suas habilidades, o que está aí. Busque ajuda dentro do possível, vá fazer uma terapia, faça exercício físico, um curso que você goste, de gosto pessoal. Às vezes nós na sala de aula nos preocupamos muito em fazer curso para pontuação, para evolução funcional, e não esquecemos de fazer coisas que nos fazem prazer, que nos são prazer e que não estão ligados a esse processo educacional. E o professor precisa entender que existe vida fora da escola, né? A escola é parte da vida dele, a escola é o trabalho dele, mas não é somente isso. É preciso estar bem lá fora para estar bem dentro da escola também. Vai fazer um curso de fotografia, de pintura, de corte, costura, alguma coisa que te dê prazer, que seja, que te alimente a alma também, dentro do processo que é seu. Se você pode ter uma planta linda, maravilhosa, se você não regar, com o tempo ela morre. Se nós não regarmos dentro de nós também situações de prazer e que nos façam bem, nós vamos morrendo internamente. E isso a gente não pode deixar fazer, porque perde o aluno, perde a escola e, principalmente, perde o professor, perde a pessoa, perde o ser humano. E vá vivenciar coisas que te façam bem, dentro da perspectiva da fé, da cultura, do lazer, claro, com responsabilidade, com máscara, isolamento, enfim, com todos os requisitos, os protocolos que são precisos. Mas busque viver a sua vida. A gente sabe que tem muita gente infeliz na educação, tem muita gente triste na educação, porque a educação ela é essencial, mas você precisa estar bem para ser bem. Né? Um bom profissional não é só aquele cara que cumpre a sua função quadradinho, mas um bom profissional precisa antes ser um bom ser humano. E para ser um bom ser humano é preciso estar bem. Então esse é o trabalho que eu tinha programado para vocês, espero que vocês ajudem, que ajudem vocês, e que possamos ter um 2021 mais tranquilo. Um beijão, bom retorno, e até o próximo. Tchau.